Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta manhã de domingo, dia 23 de novembro, agora são 10 horas e 31 minutos. Vamos falar de um assunto aqui nesse vídeo, né, galera, sobre computação quântica, né? E que tá esse alarme aí todo, né? Alarmismo muito aí de pessoas dizendo que em breve o código do Bitcoin e outras coisas, blockchain e tudo mais, podem ser quebrados aí pela computação quântica, né? Que são computadores, computadores aí poderosos aí no mundo, tá? A gente vai tentar passar rápido aqui, que eu abri aqui várias abas aqui para a gente tentar falar, né? Mas quais são as ameaças, por exemplo, aqui da computação quântica que pode comprometer sobre roubos de fundos, alteração dos códigos, endereços, pode comprometer, por exemplo, minerações do Bitcoin. Então, galera, tem várias coisas que a computação quântica pode afetar as criptomoedas, tá? E aqui a gente vai tentar aqui explicar o que está acontecendo e esse alarme todo, né? Por exemplo, aqui o Vitalik, né? Buterin, que no caso que é o fundador e criador da Ethereum, né? No caso aqui, ele está dizendo que essa computação quântica avançada, né? Pode quebrar o Bitcoin e o Ethereum até 2028, tá? Tem várias coisas que ele diz aqui que pode ser feito, mas no final mesmo ele avisa aqui que a, a visão de Buterin em torno dos riscos computacionais da computação quântica é a possibilidade de solucionar problema antes dele efetivamente se concretizar. Então é aquele negócio, galera, você pode fazer coisas, mudanças, né? Dentro dos códigos aí, tanto da Ethereum, tanto do Bitcoin, que pode evitar isso daqui pelo menos a curto e médio prazo, tá? Então é um alarde só, ele tá dizendo que pode comprometer, galera. A gente tem que ver algumas razões aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. O Rei Dalio, que mantém 1% de Bitcoin no portfólio, expressa preocupações sobre computação quântica. Então, o que acontece? Algumas pessoas estão temendo demais a computação quântica. E aí eles têm muitas reservas de Bitcoin e isso aí pode abalar o preço. Não só agora, mas para frente aí, vamos dizer assim, para quem tem isso daí e está com medo disso. É lógico que vai ter uma série de pesquisas, estudos, no mesmo portal que vem dizendo, o criador da Lightning, né, que é da rede do Bitcoin ali, diz que a ameaça quântica do Bitcoin é remota, mas não pode ser ignorada. Sim, é remota, não pode ser ignorada, mas também tem várias análises aqui, galera, que dizem que isso pode começar a ameaçar entre 5 e 10 anos, tá? Entre 5 e 15 anos. Então, 2030 até 2040, poderíamos ter computação quântica que poderiam comprometer o Bitcoin, tá? Aí a gente vai ver aqui alguma coisa, tá? Que a gente pode ver aqui um exemplo. Aqui no caso, matéria até de julho, tá? De físico. Vamos lá. Abismo de 317 bilhões de anos protege o Bitcoin da computação quântica, afirma físico. Aqui temos um físico falando, né? Que a gente, mesmo com um computador quântico mais moderno, sei lá, daqui a anos ou dezenas de anos, a gente estaria um abismo de 317 bilhões de anos, que o Bitcoin não poderia ser quebrado nada dele, tá? Não poderia ser infringido isso, tá? Aqui é um físico dizendo, a gente não tem como dizer disso, ele vai dizendo os aspectos aqui, o que poderia ser na parte de física aqui, né? Matemática e física, vamos dizer assim, para dizer, ele também diz aqui a mesma coisa, um prazo de 5 a 15 anos, essas carteiras podem se tornar vulneráveis. Ah lá, alguns estudos estimam que com o avanço da computação quântica, em um prazo de 5 a 15 anos, essas carteiras possam se tornar vulneráveis a um ataque de engenharia reversa, o processo de usar a chave pública para identificar a chave privada no qual ela foi derivada. Então vamos lá. Uma das maiores ameaças, galera, que vem falando sobre isso daqui, às vezes nem é sobre o código do Bitcoin nem nada. É sobre, de repente, você conseguir desencriptar essas chaves, né? Essa criptografia das carteiras. Então você pode comprometer, sim, aonde você está guardando os seus bitcoins, essas palavras de 12 palavras ali, 24 palavras. Isso, talvez com o avanço da computação quântica, pode se tornar muito fácil você ser quebrado isso daqui e deixar que algum hacker, né, alguém que tem o poder dessa computação, vale lembrar também, galera, que essa computação quântica aí são computadores hiper fortes, né? Então o que acontece? Não vai estar na mão de qualquer um, tá? Vai estar na mão de governo, de gigantes empresas que teriam que ter intenção total de fazer isso daqui. Tá aí, vai ter lá a Coreia do Norte, por exemplo, vai ter tipo um computador quântico lá poderoso. Será que eles têm essa capacidade? Não, tá?
pelo menos nas próximas décadas eles não teriam essa capacidade. Talvez teria desenvolvimento isso no Japão da vida, nos Estados Unidos, beleza? Na China, quem sabe. Mas aí seria vamos dizer assim, uma tecnologia muito reservada, tá? Para eles poderem fazer isso daqui. E eles fazendo isso daqui poderia abrir um conflito mundial, porque você chegar ali e conseguir acabar com o Bitcoin, o outro país ia ver que o teu poder de computação quântica seria muito grande, né? E aí você estaria vendo outras partes de segurança que ia esquecer até de Bitcoin, tá? Mas o que eu falei assim, o fundamento principal é a proteção, tá? Isso é uma coisa normal, as senhas suas, né? Antigamente, hoje tem programas que você descobre senhas aí fáceis, que 15 anos atrás, 20 anos atrás, você botava uma senha lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se o cara não adivinhasse que era isso, até um programa na época, 10, 15, 20 anos atrás, era difícil dele conseguir lá decifrar essa senha. Se você botar hoje aí, em um segundo você é descoberto essa senha. Não precisa o cara adivinhar. Tem programas que ia conseguir manipular isso. O avanço tem, tá? E o avanço que a gente pode falar também é em relação à inteligência artificial, né? Se a gente pegar, o avanço é rápido, né? Se a gente pegar 3 anos atrás, e 2 anos atrás até, 2 anos atrás, e a gente vê alguns vídeos de inteligência artificial, a gente vê falhas grotescas. Hoje, 2 anos depois, a gente vê inteligência artificial com uma perfeição que você às vezes fica, cara, isso daí é real ou não é real? Você entra em dúvida de uma coisa que você não tinha dúvida 2 anos atrás. Então, o que acontece daqui a 2 anos? Então, não só a inteligência artificial, mas a computação quântica, ela vai avançar muito mais rápido do que a gente acha, tá? Daqui a um ano ela já pulou muito. Então, quando você chega aqui e lê alguma coisa de 300 não, daqui a 10, a 5, a 15 anos, você pode tirar aí mais da metade disso, que aquilo que você previa para daqui a 15 anos vai estar se concretizando em 6, 7 anos, tá? É, Agora aqui dizendo outra matéria, não dá para me ler tudo, galera. Se a ameaça, por exemplo, aqui, entendendo a computação quântica, vai estar dizendo aqui que a computação quântica, qualquer coisinha, vocês dão uma pausa aí para ler, tá? Eu vou passar rapidinho aqui nessa matéria aqui. E para vocês poderem ler computação quântica e criptomoeda, explicando mais ou menos o que pode ser afetado. Galera, mas só que você tem o quê? Você tem condições de você reverter, mexer no teu código, ainda mais Ethereum, né? O Bitcoin, ele é descentralizado, mas você consegue fazer mudanças nele ali, tá? Mas o Ethereum ainda é mais fácil de você alterar, tá? Então, com o avanço da computação quântica, você consegue, numa certa parte ali, você consegue também alterar o teu código. É medida e contramedida, né? É isso que sempre existe. Você vai fazer uma coisa e você sempre vai ter que ter uma contramedida, tá? De quem está desenvolvendo aquilo ali, tá? Aí vem dizendo aqui, o Satoshi fez uma coisa muito bem feita, tá? Pensando em centenas de anos. Mas é lógico que sempre vai ter alguma coisa que vai aparecer, né? E aí vem dizendo aqui, o Futuração, ó, embora as possíveis implicações. Deixa eu sair aqui. Embora as possíveis implicações de computação quântica para as criptomoedas sejam reais, também é importante observar que o setor continua a evoluir. Isso é importante. Então você sempre vai ter uma contramedida, você vai ter evoluindo de um lado, tá? Desenvolvedores e empresários estão explorando novos algoritmos, inovações para combater a possível ameaça representada. Então, tipo assim, não vai ficar parado olhando, tá? Você tem como fazer modificações, inclusive no Bitcoin, que é descentralizado, mas você tem, né, por meio ali de mineradores e tudo mais, você tem como fazer essas mudanças aqui no Bitcoin, tá? Então, galera, não é uma ameaça, mas sim o pânico, tá? A simples notícia de que isso pode afetar o Bitcoin fazem que as pessoas começam a alardear. Ainda mais, por exemplo, aqui ainda vindo, por exemplo, do Vitalik, que já está com dinheiro para caramba, para ele alarmar isso daqui, você pode chegar, amanhã ele faz uma matéria disso, né, dizendo sobre isso, os preços caem, aí os gigantes vão lá, entram e compram, e amanhã talvez ele mesmo falou assim, não, a computação quântica pode afetar, mas a gente consegue mudar, e isso daí, pelo menos nas próximas, sei lá, décadas, centenas de anos aí, não vai conseguir quebrar essa criptografia. Então, galera, a gente tem que ficar de olho e não se alarmar com notícias, tá? Tem notícias que são favoráveis e notícias que são
assim, não são favoráveis. Mas, galera, não tem nada, por enquanto, que diga isso. É muito complexo essa quebra. E o que eu falei assim, você tem que saber o que essa computação quântica vai afetar. Se vai ser em relação a carteiras, palavras, de você facilitar por exemplo, um hacker entrar, mas o que eu falei assim, galera, para ter um computador quântico, você não vai ter um computador quântico pessoal em casa, tá? Isso, mesmo esse desenvolvimento maciço, é caríssimo, tá? Isso daí estaria em mãos de empresas, estaria em mãos do governo. Então, qualquer coisa que houvesse em relação a essa quebra, você saberia da onde estaria saindo isso, tá? E não é qualquer país que vai ter isso na mão.